Oi galera, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô trazendo aqui as minhas últimas semanas de leituras, no caso as 2 últimas semanas de janeiro, com livros que eu separei pra ler com algumas expectativas. Eu filmei aí ao longo das últimas semanas então algumas leituras que eu selecionei dentre livros que eu vi que foram favoritados por algumas pessoas no ano passado. Eu resolvi pegar os livros aqui da minha estante que eu ainda não li e que eu vi serem repetidos ao longo do ano passado, né, nos vídeos de melhores leituras de algumas pessoas e também dos próprios leitores, assim, né. Por acompanhar nas redes sociais a galera falando, né, sobre determinados livros, eu vi alguns deles se repetirem e eu resolvi pegar da minha estante alguns desses títulos que eu já tenho, né, no caso que eu já tô com eles aqui na estante, pra poder ler e ver, né, se também seria o caso de eu favoritar, de eu amar muito como várias pessoas amaram. Então o objetivo desse vídeo, né, desse vlog que eu gravei nas últimas semanas é esse. A gente fazer então esse teste aí, né, e ver se os favoritos das pessoas que eu, né, acompanhei no ano passado também se tornariam meus favoritos. Eu vou frisar aqui com vocês que são livros que eu já tenho na estante, livros que eu já tinha, né, aqui disponível pra ler. Eu não adquiri livro nenhum pra fazer esse vídeo. Na verdade, eu gostaria de ter incluído um livro, né, que eu não tenho, que eu gostaria mesmo de ler, né, pra esse vídeo, que eu ainda tenho interesse em ler, mas quem sabe em um outro momento, quando o livro entrar em promoção, né, eu faço aquisição e também faço a leitura aqui pra poder comentar com vocês em um outro vídeo nesse formato, talvez. Tudo isso vai depender da resposta de vocês pra esse vídeo, se vocês vão gostar, né, de me acompanhar aqui ao longo desse vídeo. Já adianto, gente, que vai ficar um vídeo extenso, porque eu falei bastante aí, né, teve um livro em si que gerou muita coisa pra eu comentar. Mas antes de a gente começar então esse vlog propriamente dito, já deixa aqui o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Se você chegou aqui agora, aproveita e se inscreva pra você ficar por dentro das próximas atualizações dos vídeos aqui do canal. E não esquece de me seguir também nas outras redes sociais, os links ficam aqui embaixo, eu tô esperando vocês por lá também. Então é isso, espero que vocês gostem de me acompanhar aí ao longo dessas últimas semanas. E vamos lá então para o vídeo. Bom, gente, vamos começar então a conversar sobre o primeiro livro lido nesse meu projetinho aí, né, de favoritos. Eu escolhi pra começar, na verdade, um livro que eu levei pra uma enquete lá pro Instagram, nos stories. Eu pedi pra vocês votarem, me ajudarem a escolher qual que seria a minha leitura. E esse livro, eu vi ele como favorito de muitas pessoas, não só booktubers, mas também leitores, né. A galera que acompanha meu trabalho tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, né, muita gente falando muito bem sobre esse livro e eu sempre via ele entrando nos favoritos, né, das pessoas, e vi também ele aí aparecer em vários vídeos de favoritos de amigos, enfim, booktubers que eu acompanho também. Então o primeiro livro desse vídeo foi A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Morro Branco. A edição, gente, tá uma coisa linda, capa dura, a capa maravilhosa, por dentro, caiu meu marcador. Por dentro ele tem essa folha de guarda super lindinha e ó, ele é todo muito fofo, toda uma gracinha, e eu já posso mostrar aqui pra vocês, inclusive, ó, que fiz várias marcações aqui ao longo da leitura. Eu fiz um color code para essa leitura. No azulzinho aqui eu deixei os quotes mais marcantes. No amarelo, que tem um só aqui, eu deixei um quote que eu me identifiquei pessoalmente com ele. E no vermelho aqui é uma parte do livro que eu quero usar de exemplo para comentar com vocês aqui ao longo desse vídeo. Então eu deixei ele ali mais como um lembrete mesmo. Mas vamos conversar sobre esse livro, que é uma fantasia infanto-juvenil. E não fica só no infanto-juvenil, porque ele pode ser lido por pessoas de, né, qualquer idade, mas é um tipo de livro que é tranquilo, né, de você ler para uma criança. Porque aqui a gente tem uma história que vai trabalhar muito a ideia de um orfanato, ou seja, nós temos crianças participando dessa história, crianças inclusive muito peculiares. Então vamos começar do início, falar sobre essa trama aqui, que vai contar a história de um protagonista, mas a gente vai ter outros personagens também fazendo parte dessa história com certa importância. Mas o personagem principal aqui é o Linus. Ele tem seus 40 anos e ele é digamos assim, um funcionário do governo. A gente não sabe exatamente onde essa história se passa, em que país, a gente só sabe que ele é um funcionário do governo de uma divisão específica, que é a divisão especializada em jovens mágicos, alguma coisa assim. Calma aí que eu vou abrir aqui de novo pra poder ler. É o departamento encarregado da juventude mágica. Ou seja, nessa história nós temos uma sociedade em que seres humanos e seres mágicos convivem e tem ali, né, uma repartição do governo que é especializada
focada em tratar das crianças mágicas, né, dos seres mágicos infantis, vamos colocar assim. E o Linus, ele é uma espécie de assistente social, sabe, desse departamento. O trabalho dele consiste basicamente em, grosso modo, tá, vou falar aqui de forma bem simplista. O trabalho dele consiste em acompanhar diferentes orfanatos e acompanhar o trabalho que está sendo feito com essas crianças, sabe? Se esse orfanato tá entregando tudo que essas crianças precisam, se essas crianças estão sendo bem assistidas, se tá rolando alguma coisa ruim, né? Alguma coisa legal, alguma coisa que precisa ser averiguada. Ele é uma das pessoas, então, que vai averiguar essa e outras situações irregulares desses orfanatos. E daí a gente vai acompanhar aqui no começo da história, né, uma introdução sobre a vida dele. A gente vai entender que ele é uma pessoa muito solitária, né? Ele tá ali na meia-idade, ele vive sozinho com a gata dele, ele tá também no sobrepeso, então tem toda essa questão dele também se aceitando com relação, né, à sua forma física. Temos também aqui um pouco da relação dele com esse próprio trabalho, né, que é um trabalho que ele dedica tudo de si, assim, vamos dizer, o objetivo dele de vida, né, a única coisa que ele tem na vida dele que motiva ele todos os dias, mas ao mesmo tempo não é um trabalho muito saudável, ele não tem amigos, ele não é, sabe, tratado de forma adequada. A própria vizinha dele ali é uma vizinha rabugenta, né, maldosa, enfim, ele é infeliz, é solitário, ele tem essa vida que pra ele é o normal, sabe, da vida dele, e ele tá vivendo essa vida aí, ele e a Calliope, que é a gata dele. Acontece que mais ou menos aqui nas primeiras 60 páginas do livro, ele vai ser convocado pra averiguar um orfanato que fica numa ilha muito distante. É um local muito difícil de chegar, precisa pegar um trem, depois uma balsa, enfim, é uma ilha, fica um negócio escondido lá. E ele tem como missão nesse trabalho ficar um mês nessa ilha, acompanhar, então, essas crianças, acompanhar o diretor desse orfanato e tentar ver ali, né, como que tá essa situação desse orfanato que é tão recluso e fazer relatórios para esse departamento sobre a situação desse orfanato, para que com base então nesses relatórios o departamento decida se vai manter esse orfanato funcionando ou não. Isso porque esse departamento acredita que existem algumas dessas crianças mágicas desse orfanato que tem ali potencial de ser uma grande ameaça para a humanidade, vamos colocar assim. E o Linus, ele vai para esse lugar sem saber muitas informações, sabe? Ele vai meio cego assim pro que ele vai encontrar. Ele não sabe o que ele vai encontrar lá, ele só sabe que ele precisa fazer esse trabalho. E ele vai ficar muito encantado, né, com esse local que tem essa ilha com esse mar super azul, super cerúleo, né, igual o título do livro diz. Ele tem inclusive um mousepad lá no trabalho dele, que é a imagem de uma ilha, que ele ficava, né, muito tempo assim sonhando. Na verdade não é uma ilha, é uma praia, né? Ele ficava muito tempo sonhando com aquela praia, e daí ele vê o mar, ele vê o céu azul, quando na casa dele, né, tava sempre chovendo, tava sempre muito cinza, tudo muito triste. Enfim, ele já começa a ficar encantado com a exuberância desse lugar, né, com o quão esse lugar é bonito e coisa e tal. E daí ele vai, né, ali muito profissional, ele foi escolhido para essa missão justamente porque ele é muito profissional, ele é muito comprometido com o trabalho, ele escreve relatórios muito detalhados. Então ele começa, né, a avaliar esse local. A princípio ele não é bem recebido porque acham que ele tá ali pra poder, né, enfim, expulsar as crianças, mas enfim, as coisas vão se desenvolvendo no sentido de que ele vai descobrindo mais sobre essas crianças, ele vai aprendendo mais sobre esses seres mágicos. E inclusive uma dessas crianças aqui, gente, é o anticristo. É uma criatura mágica, o anticristo. Então essa é uma das crianças que tá aqui. É uma das principais, assim, ameaças, vamos dizer, pra humanidade. Uma das pessoas que ele mais precisa observar. Mas a gente vai acompanhar ali, né, todo esse um mês que ele vai passar nessa ilha, a aproximação que ele vai ter com essas crianças, como ele vai, com o passar do tempo, também criando uma afeição com elas e com esse lugar, e com o diretor, né, desse orfanato que se chama Arthur, e também com um outro ser mágico que existe ali, que também é conhecida, né, dessas crianças, conhecida desse diretor, mas que não tá ligado, assim, não trabalha diretamente no orfanato, né? Ela só vive ali na ilha. Então a gente vai acompanhando tudo isso ao longo da história, e é uma história que vai falar muito sobre a questão do preconceito, porque aqui no caso a gente tem muito preconceito voltado para essas criaturas mágicas, principalmente para essas crianças, por parte dos seres humanos que enxergam nelas essas ameaças, né? Acham que elas são aberrações, coisa e tal, e antes mesmo de chegar a conhecê-las, essas pessoas já estão com esses pensamentos, né, pré-concebidos
que são de total preconceito, né, pra com essas crianças. Porque o próprio Linus, quando se aproxima delas e conhece elas melhor, ele fica encantado, né? Porque cada uma ali vai ter a sua particularidade, vai ter tanto a sua particularidade mágica quanto a sua particularidade de personalidade, sabe? São crianças realmente bem encantadoras, muito fofas, enfim, vão ter várias cenas aqui ao longo da leitura que a gente vai realmente ver essa interação dele com as crianças e a gente vai perceber que é uma coisa realmente muito bonitinha, assim, sabe? De acompanhar. Por ser um livro que vai falar muito sobre o preconceito, a gente vai ver em diferentes passagens do livro, né, essa questão do preconceito sendo trazida de formas diferentes. Por exemplo, eu comentei lá no começo que o Linus, ele tem sobrepeso, né, ele tá acima do peso, assim, né, ele, enfim, tem uma forma física que não é a, digamos assim, idealizada pela sociedade. E daí tem um momento que ele tá conhecendo, ele bem no começo que ele tá conhecendo as crianças, que ele vai falar alguma coisa sobre o tamanho dele ser grande demais. Ele mesmo falando sobre si mesmo, né? Que ele se acha grande demais. E daí uma das crianças vai falar pra ele assim, não tem nada errado em ser rechonchudo. Então essa é uma das passagens do livro, assim, que a gente vai encontrar essa ideia de preconceito sendo quebrada ao longo da história em diferentes situações. O que eu gostei muito desse livro é que ele trata a questão do preconceito de uma forma muito literal pela figura, né, através da figura dessas crianças mágicas. Mas se você pegar qualquer minoria e colocar no lugar delas, você vai ver que se encaixa, né? Qualquer grupo dentro da nossa sociedade que sofra preconceito, se você pegar qualquer um deles e colocar no lugar dessas crianças, sabe? Fazer esse exercício de substituição mental, vamos colocar assim, você consegue também perceber claramente, né, a proposta do autor em trabalhar essa ideia de preconceito. E uma das coisas que eu achei mais legal é que o autor trabalha isso numa história que pode ser contada para crianças. Então a gente tem toda essa questão do preconceito sendo trazida e sendo quebrada já numa história desde, né, que você pode contar para uma criança, que você pode quebrar isso desde a infância. Ainda sobre a questão de como os seres humanos tratam essas crianças, o próprio diretor, conversando com o Linus em algum momento ali da história, ele vai falar que se sente frustrado porque as crianças ficam sujeitas a noções preconceituosas de quem são, crescem e viram adultos que conhecem apenas isso. Então nesse momento ele tá falando muito sobre o problema que existe, né, em uma criança ouvir desde muito cedo, desde muito jovem, né, coisas ruins a seu respeito, preconceituosas a seu respeito, e como que isso vai moldando elas ao longo da sua vida e pode fazer com que elas se tornem adultos que se enxergam dessa forma preconceituosa ou que desenvolvem, né, ideias preconceituosas com relação a outras pessoas, né, ou outros seres mágicos aqui, né, falando da história. Aí o Arthur vai falar também um pouco mais pra frente que o mundo gosta de ver as coisas preto no branco, moral e imoral, mas há áreas cinzentas, e só porque alguém é capaz de perversidade não significa que vai colocá-las em prática. Então, mais uma vez, né, ele falando sobre essa convivência que ele teve com essas crianças de muitos anos, como que ele pôde conhecê-las de fato e enxergar elas por quem elas são, sabe? Não pelo que elas são. Enfim, galera, é um livro muito fofo, que tem muitos momentos, assim, de reflexão que eu acho que são muito válidos pra gente, né, tanto na fase adulta quanto pra uma criança, né, pra você contar a história pra uma criança e tal. Eu achei um livro muito gostosinho de ler, mas tive um problema com ele. Na verdade, eu demorei bastante pra entender qual que tava sendo o problema com esse livro, porque eu, assim, levei 2 dias pra ler 75 páginas. Não tava sendo uma leitura fluida, eu não tava, assim, mergulhando na história. Quando eu parava pra ler, eu lia 15, 20, 30 páginas e já queria, sabe, largar, já ficava distraída, já, sabe, me dispersava. Eu não consegui ficar 100% focada nesse livro o tempo inteiro. Então, pra mim, ele não foi aquele tipo de leitura super fluida, sabe? Que eu pego, sento e leio muito, sabe, de uma vez só. Não aconteceu isso. Na verdade, eu comecei esse livro num sábado e eu terminei ele numa quinta-feira. E não é um livro grande, gente. Eu demorei muito pra terminar. Demorei muito, porque eu me dispersava logo, eu não tava ficando presa na história, mas os momentos que ele me pegava, né, que eu, enfim, conseguia ficar ali prestando atenção na história e lendo, eu aproveitava bastante. E eu tava tentando entender por que tava acontecendo isso, porque tava sendo uma leitura gostosa, é um livro bom, não é um livro ruim, mas eu não tava tendo aquela imersão na leitura, sabe? Até que eu descobri, eu acho, né, que eu descobri qual que era a minha questão com esse livro. Eu comecei a ler It, a Coisa, pra um projeto de leitura que eu tô fazendo aqui no canal. Já fiz até vídeo de convite pra galera ler junto comigo.
E, gente, assim, a escrita do Stephen King é um negócio tão surreal, de imersivo, de bom, assim, de... Parece que ele tá realmente construindo um filme na sua cabeça, sabe? Ele tem uma narrativa que prende, que é super envolvente e é escrito de uma forma que, sabe? Tudo que tá acontecendo ali tá uma coisa conectada com a outra e você fica naquela imersão. E daí, como eu comecei a ler o It, né, eu percebi isso, eu comecei a notar que não tava tendo a mesma coisa com o Mar Cerulho, sabe? Eu tava tendo uma relação muito diferente com a escrita. E daí eu deixei aqui em vermelho marcado, né, pra poder comentar com vocês justamente sobre isso, que eu percebi que tava sendo uma escrita mais truncada, assim, mais, sabe, travadinha. Eu vou ler um trecho pra vocês que não tem spoiler, só pra eu conseguir exemplificar o que eu tô querendo dizer. A leitura toda é mais ou menos assim, gente, nesse ritmo, bem travado. Acho que você vai conseguir entender o que eu tô falando. Olha, ele entrou no porão. Manteve uma mão apoiada na parede para manter o equilíbrio. Era feita de uma pedra lisa. Ele contou cada passo que deu. Estava no 13 quando a escada acabou. Não enxergava nada. Tateou a parede em busca de um interruptor. Então trombou com alguma coisa e a dor subiu por sua canela e sua coxa. É um livro que ele é todo assim, sabe? Ele é feito de pequenas frases que poderiam ser todas elas conectadas, sabe? Tipo, ao invés de ter tanto ponto, eu acho que poderia ser uma escrita mais, não sei, em que as frases se conectassem, que com isso, sabe, a história fosse... Eu não sei se eu vou saber explicar, gente, mas eu acho que poderia ser uma leitura, né, uma escrita, na verdade, que facilitasse a leitura no sentido de fazer ela ficar mais fluida, no sentido de cada frase ser uma conectada com a outra, sem ter tantos pontos, sem ter tantos, sabe, tantos momentos de pausa, tantas paradas, e isso eu acho que estava influenciando muito a minha leitura, porque eu não consegui mergulhar na história. E daí quando eu comecei a ler It, que eu percebi que o Stephen King é um mestre em fazer isso, sabe, em criar uma cena na sua cabeça de uma forma que você vai, sabe, você vai lendo, você vai mergulhando, é como se você estivesse realmente criando essa cena na sua cabeça, como se você estivesse, sabe, criando um filme na sua cabeça mesmo. E isso, eu não senti que isso acontece aqui. Então esse foi pra mim o maior problema desse livro, eu acredito, sabe? O que mais me fez não ficar tão presa assim nessa história foi justamente a forma como ela é escrita, sabe? A escrita do autor. Não tô querendo dizer que isso é uma coisa ruim, tô querendo dizer que não funcionou pra mim, sabe? Não acho que foi o que me fez ficar tão mergulhada assim na leitura. Então é um livro que sim, eu recomendo muito. Eu entendo total porque que as pessoas deram 5 estrelas, favoritaram, acharam uma leitura muito incrível, maravilhosa. Eu também achei uma leitura incrível, maravilhosa. Não vou dizer que eu favoritei, porque não tive uma relação de tanta proximidade com o livro, justamente porque eu tive esse afastamento, né, por causa da escrita, acredito eu, né, que seja por causa disso, enfim, eu tive esse afastamento de querer ficar o tempo todo ali largando o livro, sabe, eu não me senti tão imersa na leitura assim, mas ainda assim é um livro super, super, super válido. Eu gostei muito da experiência e deixo aqui a recomendação pra vocês também, inclusive comenta aqui embaixo se você já leu ou se você tem vontade de ler, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui nos comentários. E agora, meu povo, vamos para o livro 2 deste vídeo, que eu tô muito empolgada pra ler. Eu confesso que eu fiquei muito assustada com os vídeos que eu fui vendo da galera no último ano, aí, né, no finalzinho do último ano, que esse livro ele entrou na lista de favoritos de muitas pessoas, mas ele também entrou na lista de piores leituras de muitas pessoas. E eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque Taylor Jenkins Reid é uma autora que escreve, né, os livros que ela já publicou, pelo menos, são livros que, em sua maioria, agradam a maioria das pessoas, né? Todos os livros que ela já publicou até hoje, assim, eu não vi dividir tantas as opiniões, sabe, quanto esse aqui. E eu tava até meio assustada quando eu peguei esse livro pra ler, porque eu fiquei, meu Deus, o que será que eu vou encontrar aqui, né? Eu já sabia sobre o que o livro ia tratar, né? Parte do meu medo em ler esse livro era o medo justamente de que eu talvez não gostasse da leitura por ser um livro que vai falar sobre uma jogadora de tênis. E, sinceramente, assim, eu não poderia dar a mínima pro tênis, sinceramente. Sabe, é um esporte que eu 100% nem aí. Eu falei, gente, será que isso vai dar certo pra mim, sabe? Eu não gosto de tênis, eu não tenho menor interesse, sério, menor interesse em saber sobre tênis. A gente vai ter uma protagonista que é uma jogadora de tênis, e não só uma jogadora de tênis, mas assim, é melhor de todos os tempos. E aí eu fiquei, tá, comecei o livro já meio na preocupação, né, beleza. Mas, enfim, Taylor Jenkins Reid, uma autora aqui, né, uma das minhas favoritas, amo de paixão os livros dela. Falei, não, vamos ler, porque, né, essa mulher faz milagres. E realmente ela fez, porque
Eu peguei esse livro e eu devorei. Até o momento onde eu li, pelo menos assim, eu tô devorando o livro. Tá sendo uma narrativa super fluida, né? Aquela escrita muito envolvente. Ela cria, assim, os cenários, os diálogos, sabe? As personagens, os acontecimentos, é tudo de uma coisa... É tudo criado de uma forma tão verossímil que eu me sinto realmente fazendo parte, sabe? Dessa história, estando ali presente, assistindo tudo isso acontecer. E é muito genial a forma como ela constrói isso. Então, independente de eu gostar ou não de tênis, eu tô gostando muito da leitura, né? Eu tô aproveitando muito a leitura. Bom, a história em si vai focar na Carrie Soto, que é a que está de volta. A Carrie Soto, ela é uma tenista. Ela, desde criança, foi muito incentivada pelo pai dela, que sempre foi um apaixonado pelo esporte. Ele próprio jogou por muitos anos, né, tênis na Argentina. O pai dela, enfim, nasceu na Argentina. Aos 27 anos, depois, né, de ver que a carreira dele como tenista não iria pra frente, ele se mudou para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos foi onde ele conheceu a mãe da Carrie. E eles tiveram, então, a Carrie, que desde criança foi com o pai, né? O pai sempre levou ela junto com ele para as quadras de tênis, porque ele trabalhava como... Eu não lembro exatamente o que o pai dela fazia, mas ele trabalhava nessas quadras de tênis que ficam dentro de clubes de ricaços, sabe? Então, o pai dela aproveitava esses momentos para poder levar ela. Então, muito por influência do pai, ela acabou também virando aí, né, uma apaixonada pelo esporte. Mas em alguns momentos, assim, no começo do livro, né, quando a gente acompanha o crescimento da Carrie e toda essa imersão dela dentro do esporte, me pareceu não tanto uma influência orgânica, mas meio que imposta, entre aspas, sabe? Eu, pelo menos, não tive a impressão, enquanto eu lia sobre a infância da Carrie, de que ela amar o tênis foi uma coisa que surgiu dela. Me pareceu muito mais uma coisa imposta pelo pai, sabe? Que o pai levava muito ela e ele queria treinar ela, né? Ele levava ela pras quadras e incentivava ela ali, né, a treinar e tal, e a se tornar uma boa tenista, porque ele acreditava que ela seria a melhor tenista de todos os tempos, né? Então, é muito curioso até, eu fiquei muito com essa sensação de que em nenhum momento eu senti que o interesse dela pelo esporte veio dela mesma, mas muito como uma forçação do pai, sabe? Isso fez, inclusive, com que a Carrie crescesse, assim, sem infância. Ela teve a infância dela roubada, não tem muito o que falar. Foi o que aconteceu, porque ela não teve amigos, ela não teve uma infância normal. Inclusive, tem uma cena aqui no começo do livro em que ela vai falar sobre um momento em que ela pede pro pai pra tomar sorvete, que ela queria tomar sorvete, que uma menininha da escola falou que tinha uma sorveteria boa, não sei aonde, e ele fala uma coisa pra ela do tipo assim, você vai virar uma boa tenista tomando sorvete? Não, né? Então vamos treinar. Daí ele leva ela pra quadra. Então, tipo assim, ela teve literalmente a sua infância roubada pra se tornar a melhor tenista de todos os tempos, né? E isso foi algo que foi muito... se enraizou muito dentro dela, sabe? Ela passou muitos anos da vida dela praticando, treinando pra ser realmente a melhor. Foi isso que ela cresceu pra ser, sabe? Ela cresceu acreditando que ela poderia, que ela na verdade viria a ser em algum momento a melhor tenista de todos os tempos. E, assim, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, depois de treinar muito com o pai, depois de abdicar de muita coisa, né? Depois de sair da escola ainda muito jovem. Enfim, depois de ter a sua vida deixada de lado pra viver pro tênis, ela realmente alcança tudo isso que ela sempre quis. Ela se torna uma grande recordista do tênis. E isso sempre foi, assim, o norte da vida dela, né? Sempre foi o motivo pelo qual ela estava se esforçando, enfim, pelo qual ela dava tudo de si. E em algum momento, aos 31, eu acho, 31 anos, ela acaba se aposentando. E alguns anos depois, né, acho que 5 ou 6 anos depois, quando ela tá aos 37 anos, o recorde dela tá prestes a ser batido por uma outra tenista. E ela colocou na cabeça que ela não quer deixar isso acontecer, que ela quer vencer mais um campeonato para que ela consiga manter o seu recorde. Então esse é o grande objetivo dela ao longo do livro, sabe? Ela decide que ela vai abandonar a sua aposentadoria para poder voltar para as quadras e garantir que a atual melhor do mundo não tome dela o seu recorde. E, enfim, né, a gente conhece ao longo da leitura muito sobre quem é a Carrie Soto, e ela é uma personagem que ela não é das mais simpáticas, ela não é uma personagem que vai agradar todo mundo, e eu acho que é por isso, inclusive, que é um livro que divide tantas opiniões, porque ela não é uma personagem carismática, ela não é uma personagem que vai conquistar todo mundo, sabe? Não é esse o objetivo da autora, inclusive, né, pelo menos é o que eu tô tendo de impressão enquanto eu vou lendo. O objetivo da Taylor Jenkins Reid não é criar uma personagem
que vai agradar o público, entendeu? Porque a Carrie Soto não agrada nem as próprias pessoas dentro do livro, entendeu? Pela personalidade dela. As pessoas, inclusive, passam a usar adjetivos muito negativos e pejorativos com relação a ela pela personalidade dela, sabe? De ser essa competidora implacável, de ser essa mulher muito ambiciosa, de ser essa mulher muito obstinada, essa mulher que, assim, ela não se importa, sabe? Se ela tá sendo querida ou não. Ela tá ali pra ganhar e é isso aí, entendeu? Eu acho muito legal que ao longo da leitura eu tô frequentemente tendo uns sentimentos muito ambíguos, porque assim, particularmente, né, trazendo pra vida real, eu não gosto de pessoas como a Carrie Soto. Mas não quer dizer que tudo que ela é algo ruim, entendeu? Não quer dizer que ter ambição seja algo ruim. Não quer dizer que querer realizar tudo que ela quer realizar é algo ruim. Não é, tipo, ela não tá ali pra ser boazinha com as concorrentes dela, né, com as adversárias dela. Não, ela tá ali pra vencer as adversárias dela, sabe? Esse é o objetivo dela. Eu tenho sentimentos muito conflituosos, inclusive, com a Carrie Soto, porque ela me lembra muito um atleta real, da vida real. E eu vou trazer aqui agora, né, um pouco da minha vivência pra um esporte que eu acompanho, né, porque pro tênis não dou a mínima, mas enfim. Dentro da Fórmula 1, que é um esporte que eu tenho acompanhado nos últimos anos, temos ali um dos pilotos que eu leio esse livro e eu penso imediatamente no Max Verstappen. Imediatamente. Porque ele é exatamente ele tem exatamente essa personalidade de, assim, algumas pessoas acham até ele antipático, acham ele insuportável, acham ele arrogante, acham ele, sabe, assim, péssimo. Eu mesma não simpatizo com ele, tenho uns pensamentos muito, sei lá, não me desce totalmente, porque eu acho que ele não é humilde e, enfim, né? Mas é aquilo, né? Tipo, a pessoa não ser humilde é um problema? Será que é mesmo? Ou será que ele só tá sendo o atleta que ele foi criado pra ser, entendeu? Enfim, ele é exatamente igual a Carrie Soto. Ele é um atleta que tem muitos fãs, tem muita gente que gosta muito dele, mas tem muita gente que não gosta, porque justamente, né, ele se acha, ele é meio cuzão em alguns momentos. E no campeonato do ano passado rolou, inclusive, uma treta muito grande entre... Não muito grande, tá? Mas foi uma torta de climão que aconteceu entre ele e o parceiro dele de equipe, né, que é o Pérez. Porque, o que acontece? No ano de 21. Em 2021, o Max Verstappen ganhou o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E ele ganhou muito, assim, por ajuda, vamos dizer, entre aspas, do Pérez, que é o parceiro dele ali de equipe. Enfim, não adianta eu ficar aqui explicando, mas o cara facilitou pra que ele ganhasse, vamos dizer assim, né? Porque ele tava com a pontuação bem mais na frente, então pra equipe toda da Red Bull ganhar, o Pérez acabou facilitando, dificultando, na verdade, pra outros pilotos pra que o Max conseguisse ganhar. Então rolou ali, né, uma camaradagem muito massa do Pérez para com o Max Verstappen, mas não porque o Pérez estava querendo ser bonzinho e deixar o Max ganhar, mas porque ele queria que a equipe como um todo ganhasse. Enfim, já que o Pérez não tinha chance de ganhar porque ele não tinha pontuação suficiente, ele falou, vou atrasar os demais pra daí o Max conseguir vencer e daí a equipe ganhar o campeonato de 2021. E daí beleza, né, inclusive tem o rádio, né, do Max fala que o Pérez é uma lenda, né, porque ele fez o que fez ali pra poder facilitar pra que o Max ganhasse. E daí o Max ganhou em 21 e ano passado em 22 rolou uma coisa muito chata, porque, assim, o Max Verstappen, ele ganhou de novo no ano passado, né, ele foi o bicampeão do campeonato mundial, né, 2 vezes consecutivas, ou seja, ele é um atleta excelente, ele realmente, assim, não tem que falar, você não pode falar mal do desempenho dele enquanto um atleta, porque ele é um atleta muito bom, enfim, né, ele ganhou antes, inclusive, do campeonato acabar, ele já tinha pontuação em final de novembro, eu acho, final de outubro mais ou menos, ele já tinha pontuação suficiente pra ganhar e todos os outros que estavam atrás dele, mesmo que ganhasse todas as corridas, eles não iam conseguir bater a pontuação dele. Então ele ganhou o campeonato, ele foi o piloto que ganhou o campeonato muito antes do campeonato acabar. Ou seja, o campeonato dali pra frente, enquanto, né, disputa entre pilotos, iria ser pra definir quem seria o que ia ficar em vice, né, o que ia ficar no segundo lugar. E tava entre o Pérez, que é o colega dele de equipe, e o Leclerc da Ferrari. Então, um ou outro ia ganhar por causa da pontuação, né, e daí foi indo, e na última corrida, o Pérez poderia ter ganhado, né, o segundo lugar ali, né, e daí ia ter uma dobradinha de Red Bull. Os 2 pilotos da equipe da Red Bull ficariam em primeiro e segundo lugar. Só que o Max não facilitou, ele tava liderando a corrida, e ele poderia ter deixado o Pérez passar na frente para poder ganhar em primeiro lugar e daí ficar, né, em segundo lugar do campeonato como um todo, mas ele não facilitou, ele não deixou, ele falou não vou deixar e não deixou. E essa situação taxou ele como uma pessoa muito difícil, né, uma pessoa mesquinha, ruim, porque não deixou o colega que ajudou ele no ano passado, né, a ganhar e tudo mais. Só aumentou ainda mais a minha antipatia por ele e de outras pessoas também, mas, assim, lá na época, né, quando acabou o campeonato agora no final do ano, eu fiquei pensando, beleza, né, tipo, o cara tá ali pra ganhar mesmo, esse é o trabalho dele, né, é vencer, tipo, ele
foi treinado, ele treina todos os dias, ele, sabe, tem todo um condicionamento físico, mental e, sabe, corporal ali pra vencer. E vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A Carrie Soto, ela é isso. Ela é esse tipo de pessoa. Ela é essa competidora implacável. Ela não tá nem aí pro que vão pensar dela, entendeu? Ela quer que se exploda o mundo, porque ela tá ali pra competir, pra ser a melhor e pra ganhar, entendeu? E tipo assim, doa quem doer, é a pessoa que ela é. E eu acho isso muito incrível, assim, conhecer uma personagem assim, que é uma personagem que ela não tá aqui pra agradar. Ela não tá aqui pra agradar nem a galera da história, nem você, entendeu? Esse não é o objetivo dela, não é te agradar. Então, se você terminou o livro não simpatizando tanto assim com a Carrie Soto, talvez seja esse justamente o objetivo, né? Você repensar, talvez aí no, né? Tipo assim, a pessoa ela pode não, o santo dela pode não bater com você, mas quer dizer que ela é uma pessoa ruim, que ela tá errada, que, né? Eu tô achando que não, sabe? Eu acho que a Carrie realmente, ela é quem ela é e ela botou a cara dela ali pra poder mostrar quem ela é e é isso aí, entendeu? E assim, gente, eu tô achando muito interessante a construção da Carrie. Ela não é uma pessoa perfeita, ela é uma pessoa muito humana e isso é o que eu mais amo nos livros da Taylor. Ela consegue construir personagens que eles são verossímeis, eles são reais. Tanto é que eu tô trazendo aqui pra vocês um paralelo de um atleta que, pra mim, é muito semelhante com a Carrie em vários aspectos. Mas, enfim, né, tem seus momentos ali. Mas, enfim, né, a Carrie vai ter os seus momentos ali, realmente, de ser quem ela é. E ela não vai agradar todo mundo. Mas ela também tem os seus momentos muito hipócritas. Eu passei aqui por uma parte do livro que eu precisei até parar pra falar com a galera lá do clubinho do Catarse, que já leu Carrie Soto. E eu fiquei assim, minha filha, peraí, né? Tipo assim, ela critica, tem um momento aqui no livro que ela vai criticar muito a mídia, né? E o tratamento que a mídia faz para as pessoas, né? Assim, públicas, né? Ela mesma já foi vítima da mídia, né? De como a mídia, enfim, retrata, né, as pessoas e as histórias e etc. Ela, né, já sofreu com a mídia. E aí a gata, depois de sofrer na mão da mídia, uns 3 capítulos depois, ela vai falar isso aqui, ó. Adoro revistas de fofoca. Não me canso do burburinho de quem está dormindo com quem e que nome as celebridades vão escolher para os filhos. É um dos muitos benefícios de não ter mais a minha vida sexual nas capas das revistas. Posso ler durante o café da manhã sem medo de ter um momento de paz em um dia exaustivo. Então, assim, eu achei uma hipocrisia lascada. A mulher que, tipo assim, criticou a mídia, sabe? E agora tá tomando do mesmo veneno do qual ela já fez parte no passado, entendeu? Do qual ela foi vítima no passado. Então, assim, eu achei ela muito hipócrita, mas não quer dizer que seja uma coisa ruim, sabe? Tipo assim, ela é humana, entendeu? Tipo, ela é humana, então é isso. Eu tô gostando muito dos sentimentos conflitantes que esse livro tá trazendo, assim, no sentido de, tipo, meu, a Carrie Soto é uma pessoa insuportável, entendeu? Não é todo mundo que vai olhar pra ela e falar, beleza, aí, sabe, tu me desce, gosto de você. Ela não é essa pessoa, entendeu? Ela não é a pessoa que vai agradar todo mundo. E não é todo mundo que vai agradar todo mundo também, entendeu? E daí eu fico, em vários momentos que eu paro assim a leitura, né, passo por um momento que eu fico pensando, nossa, não é o tipo de pessoa que eu simpatizaria, não é o tipo de pessoa que eu iria, sabe, que iria me descer. Mas quer dizer que o problema é a pessoa? Não, também não quer dizer que o problema sou eu, quer dizer que, tipo, o nosso santo não se bate e que se ela é assim, bom pra ela, não acho que justifica, né, ela ser taxada de um monte de coisa que ela é taxada aqui nesse livro, enfim, né, vários adjetivos que são dados pra ela, né, a própria reputação que trazem pra ela aqui, por ela ser, sabe, da forma como ela é, eu acho que não justifica. Mas uma coisa que eu posso dizer que me incomoda nesse livro, e que eu não sei dizer se existem todos os tipos de disputa, mas que aqui acontece muito, é uma coisa que me deixa muito, muito incomodada com relação à disputa entre as competidoras, né? Tomar um teor um pouco, eu acho, violento em alguns momentos, eu sinto, sabe? Tipo assim, em vários momentos do livro, a gente vê a Carrie Soto falando que vai acabar com a raça da pessoa, né, que vai passar por cima da adversária, que vai destruir a adversária, que vai, enfim. Eu acho que é um teor bem violento, que possivelmente, assim, não vou ser ingênua, deve acontecer, deve existir na vida real. Se a Taylor Jenkins Reid trouxe isso pro livro, é porque eu acredito que seja real, porque ela é uma autora excepcional na pesquisa que ela faz, né, para suas histórias, mas eu não gosto. Eu acho que é uma coisa que, não sei, não acho, sei lá, não acho legal, não acho de bom tom quando existe, né, essa disputa, seja na ficção ou na vida real, essa disputa que toma um teor mais violento, sabe? Eu toda vez que passa assim, né, tipo, ai, vou acabar com a raça dela, eu vou passar por cima dela, eu fico, meu Deus, precisa falar assim, sabe? Enfim, tô gostando do livro até o momento. Tô gostando mais ainda dos sentimentos conflitantes que ele traz, sabe? Mas eu vou terminar e depois eu comento com vocês o que foi que eu achei do desfecho. Falta só isso aqui pra eu acabar, daí eu comento com vocês o que foi que eu achei. E daí também falo também qual vai ser o meu próximo livro, né? Veio aí, gente, acabei. Carrie Soto está de volta e eu gostei muito do livro.
Oi, gente, acabei. Carrie Soto está de volta e eu gostei muito do livro. Eu tenho coisas que não gosto na história, mas tem coisas na história que eu não gosto, mas eu gostei muito do livro como um todo, assim, foi uma experiência muito imersiva. Cara, o poder de uma escrita, né? O que uma boa escrita não é capaz de fazer com a mente de uma pessoa, né? Enfim, já tinha tido outras experiências com a Taylor Jenkins Reid nesses livros, né, dela, que vão falar sobre essas pessoas mais famosas, assim, como que a gente realmente fica tão... Ela consegue trazer a gente tanto pra dentro da história, cria personagens tão humanos e aproxima a gente tanto deles, que é como se realmente você estivesse vivendo tudo aquilo, sabe? Com Evelyn Hugo, é como se eu saí daquele livro, daquela leitura, como se a Evelyn Hugo fosse real, entendeu? Daisy Jones and the Six também, tipo, parece que essa banda existe e você quer terminar o livro e ouvir todas as músicas. A mesma coisa aconteceu aqui. Meu, parece que eu tava na arquibancada de cada jogo, assistindo cada uma das partidas aqui desse livro, e isso é surreal, sabe? Eu acho que é a coisa mais valiosa que a Taylor Jenkins Reid tem, é a capacidade dela de ter uma escrita muito envolvente, de criar personagens que são muito reais. E falando em personagem, a gente tem a Carrie Soto, que eu já tinha comentado antes com vocês, né? Ela é a personagem aí mais controversa, né? Que mais gerou na comunidade literária de leitores da Taylor Jenkins Reid, é a personagem que mais faz, sabe, esse divisor de águas entre as opiniões dos leitores. Tem muita gente que não gosta desse livro muito por causa dessa personagem. E, assim, falando em termos de construção da personagem, eu acho que ela é muito real. Ela é humana, ela é cheia de falhas, cheia de nuances e camadas dentro da personalidade dela, que me fizeram ficar pensando ao longo da leitura sobre muita coisa, sabe? Tipo assim, da genialidade, principalmente da genialidade da Taylor Jenkins Reid. Por quê? A gente tem essa personagem que, como eu falei, né, ela não quer que o seu recorde seja batido, porque ela quer provar para as pessoas que ela é a melhor tenista de todos os tempos. Sendo que, assim, eu já tinha falado antes também, né? Meu, essa mulher tem 37 anos quando o livro começa. Qual a chance de ela morrer antes de o recorde dela ser batido? Ela vai viver pra ver alguém batendo o recorde dela, só que isso acontece 5 anos depois que ela se aposenta, ou seja, ela ainda tem chance de manter o recorde dela. E é isso que ela vai fazer, né? E ela vai aproveitar esse momento pra justamente voltar a fazer algo que ela sempre amou a fazer junto com seu pai, né? O pai dela sempre foi muito fã do tênis, ele que treinou ela a vida inteira, até certo ponto ali da carreira dela, né? Ele foi o treinador dela, e agora ela enxerga nessa ameaça, vamos dizer assim, ao recorde dela, ela enxerga uma nova oportunidade de fazer algo junto com o pai dela. E é nisso que ela vai, sabe, se jogar de cabeça. E a gente vê ao longo da leitura, né, não só a trajetória dela desde pequena dentro do tênis, mas também muito da relação dela com o pai, o que eu achei incrível. Eu amei a relação entre os dois. É aquele tipo de relacionamento em que tem muita coisa boa, mas você também enxerga coisas ruins, né? Enfim, relacionamento mesmo de família, que nada é perfeito, né? Nada são flores, e a autora trouxe isso muito bem aqui pro livro. Mas voltando a falar sobre a Carrie Soto, né, sobre essa personagem, eu achei muito inteligente como a Carrie Soto, eu tô com Carrie Soto na cabeça, como a Taylor Jenkins Reid conseguiu construir essa personagem, que ela é muito ambígua, né, e justamente por isso eu acho ela é muito humana e muito real, sabe? A gente tem aqui essa personagem que ela sabe que é boa, ela sabe que ela é muito boa naquilo que ela faz, e ela tem essa questão de ela não só saber que ela é muito boa, como ela querer provar para as pessoas o seu valor. E eu percebi muito aquela dualidade, né, de tipo assim, se uma pessoa realmente acredita que ela é boa naquilo que ela faz, se ela realmente, genuinamente acredita nisso, será que ela precisa provar para alguém? Será que ela precisa, sabe, se reforçar na mente de todo mundo o tempo todo que ela é boa naquilo? Ou será que só a própria consciência de ser boa no que faz já basta? Eu fiquei muito pensando nisso ao longo da leitura, sabe? Porque a todo tempo, no fim das contas, né, a trajetória da Carrie Soto quando ela volta a jogar é pra provar para as pessoas que ela é boa, que ela é a melhor de todos os tempos, e que ela vai manter o recorde dela, e que ela vai conseguir fazer isso aos 37 anos de idade, que pros meros mortais não é uma idade muito avançada, mas para um atleta já é uma idade muito avançada, né? Mesmo porque, principalmente esses atletas que passam, assim, praticamente a vida inteira vivendo pro esporte e, sabe, levando o seu corpo sempre ao extremo, e, enfim, né? Isso vai causando ao longo dos anos, né, consequências no corpo de uma pessoa. Enfim, vai fazendo com que a performance desse atleta caia com o passar dos anos. Então, esse é também um dos objetivos dela, né? Mostrar que ela é capaz de manter o seu recorde aos 37 anos. E a grande adversária dela, que é a Nikki, ela tem já seus quase 32. Então também é uma atleta que não é novinha, porque a gente vê aqui, inclusive, que tem
tenistas femininas que estão, sei lá, com 17 anos já competindo, entendeu? Nos grandes campeonatos mundiais. Ou seja, são tenistas que com dali 10 anos, vamos botar assim, né, de 17 para os 27, com certeza vão alcançar ali, né, o nível, tem muita chance, na verdade, né, não vou dizer com certeza, mas tem muita chance de alcançar o nível da Carrie Soto ou da Nick, enfim, né, eu fiquei muito pensando sobre essa relação que existe dentro dos esportes, né, com os atletas, inclusive, de ter esse apego tão grande àquilo que foi conquistado, né, mas é inevitável que a pessoa que tá ali sendo bem sucedida no momento, ela vai ser uma pessoa que vai servir de inspiração para que outra pessoa que tá vindo atrás dela supere ela, sabe? E eu, pelo menos, enxergo isso como algo muito benéfico, muito positivo, né? Porque o esporte tá sempre sendo inovado, né? A coisa tá sempre andando pra frente, tá caminhando, tem coisas novas acontecendo. Então eu acho que é algo positivo. Mas a Carrie aqui, ela não vê muito bem por esse lado, né? Ela quer realmente provar que ela é muito boa e, né, comprovar ali o seu valor e tal, e ela não tá nem aí do que ela vai precisar fazer pra passar por cima da adversária dela, né? Esse é o objetivo dela e ela não tá nem aí, ela não sabe, ela não tá pouco se lixando pro que estão falando dela, ao mesmo tempo que ela se importa sim em mostrar pras pessoas que ela é boa. Então vocês entendem que existe uma, sabe, um contraponto, assim, tem uma dualidade nessa personagem, que ao mesmo tempo que não tá nem aí, se chamam ela de vaca, se chamam ela de ambiciosa, se chamam ela de, sabe, do que for, porque ela tá ali, né, atrás do objetivo dela, ela tá focada no objetivo dela, isso ela não se importa. Mas ela quer mostrar pra essas mesmas pessoas o valor dela, mostrar quem ela é, mostrar o nível, sabe, de atleta que ela é. E isso eu acho muito interessante, sabe? Eu acho que é de um brilhantismo muito legal da Taylor Jenkins Reid, porque a gente, sabe, eu acho que traz mais verdade pra essa personagem. Eu amei o final do livro, eu amei como a autora construiu algumas relações aqui ao longo dessa história. Eu achei muito legal acompanhar, né, tudo isso. Confesso que eu fiquei um pouco já de saco cheio em algum momento aqui da história de ficar lendo partidas, né, mas ao mesmo tempo aquele tipo de leitura super fluida em que a autora consegue fazer você realmente sentir como se você estivesse ali assistindo essa partida ao invés de tá lendo, entendeu? Eu acho isso muito genial também. Ó, agora eu resolvi que eu vou pegar pra ler O Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. Esse livro saiu pela HarperCollins no ano passado e eu vi muita gente falando muito bem dessa história, muita gente gostou, botou ele na lista dos favoritos, então eu vou aproveitar que eu tenho ele aqui em casa e vou também fazer essa leitura. É um livro curto, ó, não tem muitas páginas, mas enfim, né, não quer dizer que vai ser um livro fluido, mesmo porque terminei, né, ali o Marcerulho, e foi uma leitura que eu achei que fosse ser bem mais rápida do que na verdade foi. Eu demorei muito mais do que eu tava esperando, mas enfim, terminando esse livro aqui, eu comento com vocês o que foi que eu achei. Deus, que calor! Olha, vocês valorizem a pessoa que precisou fechar todas as janelas de casa pra gravar vídeo. Gente, tá muito calor. Mas vamos lá. Vamos esperar a moto passar pra dar uma variada, não é mesmo? Pra conversar sobre a minha terceira e última leitura desse vídeo, Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. Esse livro saiu no ano passado aqui no Brasil pela editora HarperCollins. Assim que ele foi lançado, eu recebi aqui em casa, eu deixei ele na minha estante porque eu fiquei intrigada pela premissa, mas eu não fiquei, assim, super interessada pra ler logo de cara, sabe? E esse aqui foi um livro que eu vi que entrou na lista de favoritos de algumas pessoas no ano passado, embora seja um livro que eu não vi tanta gente assim lendo e comentando, sabe? Ele não ficou muito, não foi muito falado no passado, não. Quem eu vi que gostou muito foi o Paulo Hatz e o Vitor Almeida. E eu acho que eu posso ter visto algumas outras pessoas que também favoritaram, mas eu não gravei, tipo assim, quem foi que favoritou, quem amou esse livro. Quando eu olhei ele assim na estante, eu falei, acho que agora vai ser a minha oportunidade realmente de conhecer essa história. Que gente, é um realismo mágico, essa história, tá? Assim, é aquela coisa que, tipo, acontecem coisas que não são reais e a gente aceita, porque essas coisas que não são reais aqui no livro estão meio que, como eu posso dizer, presas, entremeadas na história, sabe? A gente tem aqui uma protagonista que é a Lilian, ela tem seus 20 e poucos anos, quase 30 na verdade, que ela tem uns 28 anos, e a gente vai conhecer um pouco da vida da Lilian, sobre como ela teve uma infância, né, muito cagada, assim, a mãe dela não tava nem aí pra ela, o pai ela nunca conheceu, ela sempre, assim, foi muito sozinha, inclusive, e a mãe dela nunca tava nem aí pra ela, literalmente. Daí, a Lilian, em algum momento ali da vida, né, na adolescência, ela vai participar de uma seleção para entrar numa escola, que é uma escola, tipo assim, para as moças mais
promissoras, assim, vamos dizer, da sociedade ali do entorno, né? Então a gente vai ver que essa escola só tem meninas de famílias muito ricas, muito influentes. E a Lilian, ela é uma bolsista, né? Ela é uma pobre que não tem dinheiro nem pra comprar um sapato pra ir pra escola. E ela vai frequentar essa escola porque é algo que ela quer muito fazer, mesmo porque ela é muito inteligente, né? E ela tem uma certa ambição pro futuro dela. Então ela vai entrar nessa escola e ela logo de cara vai conhecer a Madison, que é a colega de quarto dela, que é, enfim, né, a filha de um cara muito poderoso e, né, que tem ali todos os recursos pra que quando seja adulta ela continue na vida de muito luxo. Inclusive essa escola ensina muito as moças, né, a, enfim, né, como traçar esse caminho, né, de se manter na alta sociedade e, enfim, tem toda uma ideia assim de que é uma escola que vai, tipo, ensinar etiqueta para essas meninas e coisas nesse sentido. Acontece que quando elas ainda estão na escola vai acontecer uma coisa X, que eu não vou falar o que é, né, você precisa descobrir aí quando você for ler, mas vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que a Lilian precisa sair dessa escola, mas elas continuam, né, mantendo contato através de cartas, né, a Lilian e a Madison, e o tempo passa, né, muitos anos passam, a Lilian ainda mantém, né, esse contato distante com a Madison, ela sempre admirou muito a Madison, mas tem uma coisa a mais aqui dessa admiração, que também é algo que vocês precisam ler pra entender melhor como que funciona, mas vai acontecer que agora, no presente, ali no finalzinho da década de 90, acho que é 96, isso mesmo, a Lilian vai receber uma carta da Madison, convidando ela pra ir até a mansão onde ela tá morando, porque ela tem, né, um favor a pedir. Daí a Lilian vai chegar nessa mansão, ela vai descobrir que a Madison agora tá casada com um senador muito influente do estado do Tennessee, que inclusive tem possibilidade de se tornar vice-presidente, até presidente dos Estados Unidos, enfim, tem toda uma importância ali no cargo do marido da Madison, mas a própria Madison, ela tá muito envolvida com a política, no sentido de que tem uma importância muito grande no papel da Madison dentro do cargo do próprio marido dela. Então é uma informação que a gente precisa guardar desde o começo, porque a Madison é muito mais influente e importante do que as pessoas, a sociedade na época possam levar a crer, né? Acho que a maioria das pessoas deve pensar que a pessoa mais influente ali seria o marido dela pelo cargo, mas a Madison tem umas coisas ali por trás que fazem com que ela tenha um poder ainda maior por causa da... Eu não vou falar o que é, mas que eu acho que é muito legal quando você vai entendendo conforme você vai lendo, então só vamos dizer isso. A Madison já tem um filho, né, com o Jasper, que é esse senador, e quando a Lilian chega lá, ela vai descobrir toda essa nova vida da amiga, né, essa riqueza, esse luxo, né, tudo essa coisa que realmente, assim, a Lilian nunca teve na vida, ela nunca teve nem um centésimo, sabe, dessa riqueza, desse luxo. E acontece que a Lilian vai descobrir que o tal favor que a Madison quer dela é que ela seja uma espécie de governanta dos 2 filhos gêmeos do primeiro casamento do senador. Então, a mãe dessas crianças faleceu, elas agora precisam ser cuidadas e o pai, né, ali dentro de toda essa coisa de política, não tem muito tempo pra dar atenção pra criança, pras crianças no caso. A Madison tem seu próprio trabalho, tem seu próprio filho, e daí ela vai pedir ajuda então pra Lilian, pra que a Lilian fique ali na edícula, né, na casa, tipo da piscina, assim, da propriedade, junto com as crianças ali, cuidando delas. Só que tem uma excentricidade envolvendo essas 2 crianças, porque as 2 pegam fogo. Por isso que a capa é isso aqui, gente, as crianças literalmente pegam fogo. Tipo assim, elas pegam fogo e podem atear fogo em, sabe, numa casa, em qualquer coisa que elas encostarem, porque elas literalmente pegam fogo, elas ficam muito agitadas, muito estressadas, muito irritadas, sabe? Então, a questão emocional delas é um gatilho pra que elas acendam e, enfim, né, peguem fogo. E literalmente é um negócio que acontece e é até curioso e divertido. Inclusive, esse livro todo ele é muito divertido, tá? Mas o momento em que a Lilian descobre isso, né, que a Madison tá ali contando pra ela sobre as crianças, ela fala, elas pegam fogo, e a Lilian fica, nossa, sério? E ela fala, sério? Ah, então beleza. E daí segue a vida, sabe? Mas basicamente, então, a história vai ser isso. Vai ser a Lilian com esse novo trabalho, né, essa nova missão de cuidar dessas crianças. Então a gente vai ter muito do relacionamento dela com as crianças, de como essas crianças são. A gente vai aprender, né, como que funciona essa questão do fogo ali e tal. E outras coisas também que estão permeando essa família, como, por exemplo, essa questão do luxo, né? O autor vai trabalhar muito essa ideia, né, de escassez de muitas coisas que a Lilian teve, né, não só materiais, mas também de afeto, né, de questão familiar, né, ela nunca teve uma família de fato, e a gente percebe também que conforme a Lilian vai se aproximando dessas crianças, vai gerando uma troca ali, como se fosse alguma coisa também, assim, próximo de uma família, sabe? Uma família que não é sua família de sangue e tal, então tem uma relação, assim, bem legal de acompanhar, né, da aproximação delas. Esse é um livro muito divertido. Tem mais pro final da história um acontecimento que me fez ficar, meu Deus, tipo, eu literalmente fiz quando eu tava lendo, porque eu não tava esperando que isso fosse acontecer. E é aquele tipo de história, gente, que não tem, assim,
como eu posso colocar? Não é uma história que você vai ler pra você chegar no final e você ter uma recompensa ou sei lá, alguma coisa sendo solucionada. Nada assim, sabe? A gente tem realmente a trajetória da Lilian com essas crianças. Então eu sinto que o foco do livro é realmente o relacionamento, né, dela com as crianças e também todas essas outras coisas que o autor vai trazendo aqui ao longo do livro, né? Como, por exemplo, um tipo de representatividade que vai acontecer aqui na história, toda essa questão envolvendo poder, política, a importância feminina dentro da política. A gente vai ter também aqui um pouco dessa questão financeira mesmo, né, do luxo, da escassez, esse contraste, né, que é a Lilian e a Madison. E, enfim, eu achei um livro muito legal, muito divertido, gostei bastante da leitura, é super fluido, você lê isso aqui muito rápido. Eu, pelo menos, sentei pra ler, quando eu vi já tinha ido 80 páginas, sabe? Porque eu realmente li muito rápido, eu realmente fiquei bem imersa nessa história e foi uma leitura muito gostosa, muito agradável, que eu recomendo bastante pra vocês. Caso vocês ainda não tenham lido, fica aqui a recomendação. Eu acho que vai ser uma leitura bem agradável, divertida, pra passar o tempo, pra se distrair, pra dar risada e pra se surpreender também, porque tem coisas muito inesperadas, né, que acontecem aqui, como eu comentei. Mas, assim, não foi pra mim nenhum favorito, sabe? Não foi nenhum livro uau. Foi um livro que eu gostei bastante. Eu não sei ainda qual nota que eu vou dar pra ele, mas recomendo muito pra vocês também. E então é isso, gente. Tô fechando aqui esse vlog com esse terceiro livro. Tem um outro livro que eu gostaria de ter lido nesse vlog, que é A Guerra da Papoula. Mas esse é um livro bem grande. Eu ainda não tenho ele, eu tô com o Kindle, o e-book na verdade, né, na minha wishlist pra eu comprar quando entrar numa promoção. Então, mais pra frente aí é possível que eu volte a fazer um vlog assim, né, lendo também livros favoritos que eu vi várias pessoas favoritando no ano passado. A Guerra da Papoula foi um. Tiveram outros aí, né, que eu não li e que eu vi algumas pessoas favoritando no passado e que quem sabe eu não coloco aí um próximo vlog. Comenta aqui embaixo se você tem interesse, o que você achou das minhas leituras, se você já leu algum desses livros, o que foi que você achou, se você ficou com vontade de ler algum, também comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vlog, no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau!